Olá, internautas! Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com, sempre com uma figura ilustre, uma personalidade da economia, da política, para falar conosco sobre o momento político, o momento econômico. Hoje a gente tem o prazer enorme de receber a senadora Tereza Leitão aqui conosco. Senadora, muito obrigado pela sua visita, prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, Jamildo. Acompanho, né, suas redes, acompanho há muito tempo, né, desde que você era do Jornal Impresso, lá na Assembleia Legislativa. Então, é um prazer grande estar aqui com você também. Perfeito. Olha, a gente vai dispensar a apresentação porque quem não conhece, quem não sabe da sua relevância, né, no cenário político local e nacional. Eu queria começar pedindo desculpas pela uma falta de empatia há 5 anos, não sei se a senhora vai lembrar. Eu ainda cuidando do site num jornal impresso e eu recebi um pedido de sua assessora para publicar um artigo sobre Paulo Freire. E eu, só para provocar, botei lá no que a gente chama sutiã, mito das esquerdas. E aí gerou uma polêmica porque a sua assessora disse, olha, isso aí não está certo, por favor, retira isso. Eu disse, olha, se eu tiver que retirar, eu vou retirar o artigo todo. Então, perdemos de ter o nosso artigo, quer dizer, chegou a ser publicado, só por causa de uma leseira minha, uma falta de empatia, porque eu sempre pensei que o podcast, o site, a coluna que eu tenho é uma tribuna de todos. Então, na medida que você faz esse tipo de coisa, né, você parece que está adotando um lado. E a gente busca sempre aqui, estar aqui distante, mas somos humanos e cometemos erros, mas é importante fazer esse recuo. Eu aproveito e lhe digo... Eu nem me lembrava, mas que ele é um mito para muita gente e para nós também. Eu não digo nós, não digo mito das esquerdas, mas na educação progressista, na educação emancipadora, com certeza ele é um ícone. Exato. Então, como é que anda a sua coleção? A senhora tem uma coleção enorme de bonequinhos, né? Eu, inclusive, participou ativamente na celebração dos 100 anos de Paulo Freire. Era esse o mote do artigo. Como é que está essa coleção? Como é que a senhora começou isso? Que é algo bastante inusitado. Eu comecei... Bom, eu não estudei Paulo Freire na universidade. Não tinha? Era proibido, né? Não estudei. Aí fui a uma palestra dele, quando ele voltou do exílio. A minha formação foi muito tecnicista, mas li, por conta própria, alguns livros dele. E quando Silke Weber veio para o governo Arraes, como secretária, em 1987, ela fez uma transformação, eu diria que radical, na área da formação de professores e na área da coordenação pedagógica. Ela criou uma função chamada educador de apoio, que foi, assim, devastada por nós. Nós achávamos que ela estava mexendo no nosso status quo de supervisores e de orientadores educacionais, para juntar todo mundo com outra tarefa. Mas era a perspectiva de integrar, né, a ação, tendo como foco o pedagógico, o educativo, né, e o próprio protagonismo nosso, dos professores e dos chamados coordenadores. Então, depois de muito tempo, a gente conseguiu que, ao invés de se fazer direto uma seleção, como ela queria, a gente fizesse primeiro um processo de formação. E, ao final desse processo, teríamos a seleção, que era a apresentação de uma proposta de trabalho. Foi a apresentação de uma proposta de trabalho. Então, a gente começou a estudar a literatura mais avançada na perspectiva de uma escola diferente da que tínhamos, que a gente achava que era muito boa, mas que precisava melhorar. E aí, Paulo Freire foi um dos que a gente estudou bastante, não é? Tanto o pessoal que trabalhava com alfabetização, quanto nós que trabalhávamos, como no meu caso, com formação de professores. Aí você vira fã. Com certeza. Aí você se reconhece também com uma prática freiriana que você tinha e não identificava que tinha. Eu tive uma experiência, antes de ser professora,
com educação de jovens e adultos, em movimento de evangelização. E estudei um pouquinho nessa época, mas focada, não é? Nós tivemos depois uma pós-graduação. Então, realmente é um ícone. Perfeito. Eu tive a lembrança de falar desse episódio porque eu estava lendo um livro, não vou lembrar agora a autora, concluí, inclusive, é A Arte de Ser Vulnerável, uma pesquisadora americana. E lá no meio, no finalzinho, a mulher cita Paulo Freire. Eu disse, pô, nos Estados Unidos vira referência, né? Ele é o autor mais pesquisado na área da pedagogia no mundo. A Pedagogia do Oprimido, sobretudo, que é um livro matriz, não é, dele, é pesquisado em todos os cursos de pós-graduação do mundo de pesquisa. E o que é que a senhora está lendo que podia recomendar para a gente nesse momento? Olha, eu estou entre uma leitura e outra, né? Eu terminei de ler recentemente um livro de Maria... Ajuda-se. Rita Kell, um livro de Rita Kell, muito bom para quem é da política, não é? E estou lendo alguns clássicos para conversar um pouco com a minha neta, que está fazendo Enem, vestibular. Ela me disse ontem, no almoço do Dia das Mães, nesse domingo, que está terminando de ler Quarto de Despejo. E que está gostando muito, porque é um diário. Aí ela me pergunta, já leu? Quero conversar, né? Aí, por conta desse diálogo, eu estou relendo Dom Casmurro. Por conta desse diálogo, alguma pergunta que ela me faz, eu pronta para responder. Para ela é muito enriquecedor e também, assim, para a vida, né? Porque hoje em dia os meninos só querem saber de 30 segundos ali, de celular. Aí eu também estou com a prática agora, Jamildo, porque eu sempre fui uma leitora muito voraz. Um hábito também de família, muito estimulado pelo meu pai, não é? Meu pai era um leitor muito assíduo. E eu não tenho tempo de ler tanto assim, porque você tem que ler os relatórios, os projetos de lei, os votos, as portarias. E fazer política também, né? Os jornais, não é? Os jornais do dia, enfim. Aí eu estou agora me habituando a ler no avião. É uma beleza. É a única coisa que É uma beleza. A Levo o livrinho de ida, trago de volta, né? Aí você consegue se atualizar. Né? Quando não tem alguém do lado puxando conversa, né? Quando tem, a gente tem que dar uma pausazinha. A conversinha de avião também é bom, né? Inclusive, eu tenho a felicidade, a minha neta está entre as 5 maiores leitoras do colégio, né? E eu tenho uma pequena participação. Ela chegar lá em casa e tudo, vovô, você vive com um livro na mão? Pô, por que é isso, né? Aí eu disse, senta aqui. Olha, eu adoro conversar com os mortos. Ela, como assim? Você imagine, você ter a oportunidade de ler Sêneca, né? 2000 anos depois, ele está dando lição sobre a vida, sobre como ser feliz, como ser correto, né? Íntegro. E isso não tem preço, quer dizer, tem o preço de comprar um livro, né? Aí você plantar uma semente que vale para a vida toda, para expandir o horizonte. Mas vamos falar de política, que é um dos motivos de sua vida aqui. Eu quero começar pelo assunto mais recente, que é essa rejeição ao nome de Jorge Messias para o STF lá no Senado. Até uma derrota política, não deixa de ser. A senhora acha que isso revela um enfraquecimento ou é algo do governo Lula ou é algo pontual, o Senado querendo marcar uma posição? Isso pode ter a ver realmente já com uma parceria aí do Centrão com o Flávio Bolsonaro, que ele foi bem cínico para as televisões. Olha, não tive nada a ver com isso, mas operou muito nos bastidores para poder ter saído desse resultado, né? Pode reverter esse, né, suposto isolamento. Como é que foi esse dia, a senhora que estava lá no olho do furacão? Primeiro, e o que é que isso nos fala desse momento? Centrão é Centrão, não é? A gente sabe que ele oscila para um lado, oscila para o outro. Ali, para mim, o nascedouro de tudo foi a contrariedade que o presidente Davi Alcolumbre teve com o nome, não pelo nome em si, mas porque ele queria que fosse Rodrigo preterido. Pacheco, se achou preterido, né? Houve um desgastezinho na primeira indicação, porque não veio acompanhada da formalidade,
se deixou passar, né, o final do ano, o tempo de se repactuar, achando que já tinha sido repactuado. Né? Aí o projeto veio todo direitinho, né, com data de sabatina, com a formalização por parte do presidente, que isso tudo é exigido, né, pelo processo. E Alcolumbre não disse a ninguém porque ele não queria Messias. Os mais próximos a ele diziam a gente, não, ele não diz o que é que ele quer. Ninguém sabe o que é que ele quer. Isso só foi revelado nas últimas horas. A negociação foi fechada, Jamildo, nas últimas 24 horas, 36 horas, por aí. Né? Porque a gente tinha certeza dos votos. Não Foi é? Eu surpreendido, sempre literalmente. dizia que não ia ser uma votação estrondosa, mas a gente tinha certeza dos votos, a gente tinha certeza que passaria. Foi uma negociação, o PL, o partido de Flávio Bolsonaro, publicamente disse que não votaria, anunciou que não votaria em uma reunião bem pomposa, fez críticas muito duras, né, ao candidato, e a Sabatina revelou isso. Ele foi aprovado na CCJ. Ele teve 16 votos na CCJ, precisaria de 14. Né? Foi aprovado. E durante a Sabatina, a gente percebeu que a contaminação política ela estava regendo todo o processo. Mas, mesmo assim, achávamos que teríamos, não é, os votos. E aí, durante a Sabatina, fomos avisados por um senador bastante experiente da base que Alcolumbre estava agindo. Aí eu não sei em favor de quê, contra o quê, como diz Paulo Freire, né? A gente, quando tem uma posição, a gente tem que dizer para quê, a favor de quê e contra o quê, né? E aí fomos surpreendidos com aquele resultado. Eu acho que foi muito ruim, tanto na relação institucional, porque se especula que o próprio Supremo se envolveu. Havia um envolvimento público do ministro André Mendonça, pedindo voto para Messias, não é? Que eu também não sei se isso ajuda ou prejudica, tenho minhas dúvidas. Né? E havia um processo interno também dentro do Supremo que está com grupos. Né? Então, o que Messias significava para um grupo e para outro? Eu acho que isso teve um grau de influência. E da parte da oposição, mais imatura e mais radicalizada, era mostrar uma força. Isso. Né? Mostrar uma força que, para nós, foi meio contraditório, porque a posição de Messias, durante toda a Sabatina, foi de fortalecer os poderes na sua autonomia. Foi, inclusive, de trabalhar com o presidente Fachin uma reforma do judiciário, que isso interessa a todos nós, né? Dá um equilíbrio melhor. É um pleito da oposição, inclusive. Exatamente. Né? Eles têm duas propostas nessa direção. E aí votaram contra e depois eles mesmos disseram, não foi nada contra Messias. A gente que vota. Isso significa que Lula pode reenviar o nome dele? Pode. Porque não é possível indicar o Rodrigo, né? Que ele vai ser candidato lá em Minas. Eu acho que também Rodrigo agora perdeu as condições de ser indicado. Né? Perdeu. Pode Porque ser que lá na poderia frente, parecer como uma genuflexão por parte do governo de Lula. Exatamente. Rodrigo conversou com o presidente Lula. Né? Dizem, inclusive, que ele participou do processo de elaboração das posições, mas é tudo muito na reserva, sabe, Jamildo? A gente não pode também asseverar, porque pode ser injusto com um senador, com outro senador. Né? Então, quem comandou, sem sombra de dúvida, foi Alcolumbre, e ele reconhece e ele assume. Né? Esse episódio mostra que Lula corre risco de ficar restrito ao campo da esquerda no próximo processo eleitoral, agora nessas eleições? Olha, é uma coisa também que a gente, para você ver como é a cena política nacional. Né? Lula se elegeu com uma composição, X. No segundo turno, essa composição foi ampliada. Né? Que a gente recebeu o apoio de Soraya Tronic e o apoio de Simone Tebet. E o apoio... Não, Boulos não foi candidato, não. Né? Já não foi ali.
No terceiro turno, que eu digo que é a montagem do governo, a gente ampliou mais ainda, trazendo setores que não foram nem do primeiro nem do segundo, mas do terceiro, estou aqui para governar. Sim. Não é? Para ter cargos, né? Exatamente, em nome da para governabilidade. governar. Aí, em nome da governabilidade. Puro pragmatismo por Aí parte de você alguns vem partidos. para o que eu chamo quarto turno, que é a relação política constante, permanente, que precisa haver entre os governos. E aí a gente tem muitos gargalos nessa relação, muitos perrengues. É preciso que a gente tenha uma serenidade muito grande na condução. O Pacheco correspondeu a isso nos 2 primeiros anos, foi um presidente muito conciliador, não é? A gente aprovou muita coisa. Alcolumbre tem outro pensamento, também é de outra esfera, de outro extrato político, apesar de ser um partido da base, não é um partido que vota sempre com a base. O PSD é dividido também, mas não é tão fragmentado, porque o União Brasil não é ele só, né? É uma federação, é uma federação, né? Aí é mais difícil você conduzir o voto da federação do que você conduzir o voto de um partido só. E eu acho que a proximidade eleitoral e os bons resultados, que eu acho que são muito transitórios, não vão permanecer, tenho plena certeza que não vão permanecer. Os resultados de Flávio Bolsonaro, um colega e não sei o quê, um pouquinho seduziu, não é? Eles seduziram, esses resultados estão seduzindo, né? E aí vamos mostrar nossa força, mas aí pega uma proposta, como a proposta da segurança, da dosimetria, faz o que fez e a gente sabia que ia judicializar, porque o processo foi totalmente atropelado e antirregimental e anticonstitucional. Você não fatia um veto. O veto de Lula foi total. Ou você mantinha o veto total, ou você derrubava o veto total. Eles tinham votos para derrubar. Mas aí, para não serem chamados de coniventes e cúmplices do crime organizado, que está previsto lá, porque o projeto era um Frankenstein, não, então vamos tirar isso para a gente não ser conivente. Né? Aí, além disso, a gente alterou no Senado. Ele tinha que voltar para a Câmara. Então, todo esse atropelo está gerando 2 pedidos, né, de inconstitucionalidade. Um da Associação de Imprensa, Associação Nacional de Imprensa, e o outro da Federação Rede PSOL. Aí, é porque Moraes disse que não vai cumprir. Oi, mas vocês não estavam achando que era tão bom Moraes, não é? Aí agora já não é mais. Então, é um processo muito, muito cheio de intencionalidades. Intrincado. Né? Intrincado na eleição. Então, todas as perguntas e várias perguntas que se fez a Messias, era dizendo, por exemplo, que ele era do PT, era dizendo que ele era um pau-mandado do presidente Lula, era trazendo o eleitoral para uma ação do Supremo, que não tem institucional. Então, acho que isso facilitou. Nada como um dia atrás do outro, para as coisas se acalmarem. Ou então ficarem mais agitadas. Que eu quero lhe perguntar, logo na sequência teve um episódio, uma ação da Polícia Federal em cima do Ciro Nogueira. Pois é. Presidente do PP, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Como foi a semana com essas ações contra ele, no caso Nesse mesmo dia, Jamildo, nesse mesmo dia, que foi quinta-feira, a gente teve a ação da Polícia Federal mostrando que o nosso relatório da CPMI, do INSS, aponta. Nós rejeitamos o relatório oficial, não porque não queríamos investigar, pelo contrário. Nós apresentamos um outro relatório que foi, né, não foi nem colocado em votação, porque o presidente não quis, porque quando você tem um relatório numa CPMI, que ele é rejeitado, né? Você pode ter uma alternativa, pode não ter, mas pode ter. Havia, inclusive, proposta de indiciamento semelhante, iguais, em um relatório e outro. Nós tivemos proposta de indiciamento de 130 pessoas, mas eles não queriam, eles só queriam Lulinha. E qual foi a digital que apareceu? Bolsonarinho. Através de quem?
Bolsonarinho e Bolsonarão, os dois, né? Através do seu ministro-chefe da Casa Civil. Então, é isso que a gente mostrou, foi isso que vai ser mostrado agora nas investigações da Polícia Federal. Aí, nesse mesmo dia, o que acontece? Lula é recebido pelo presidente Trump para, inicialmente, um almoço de 45 minutos, que se transforma numa reunião de 3 horas, para tratar de assuntos de interesse estratégico do Brasil, as terras raras, para tratar da guerra, para tratar da crise do petróleo. Então, esse homem, ele pode ter perdido a proposta de indicação do ministro, ele pode ter perdido a proposta da dosimetria, mas esse homem tem algum valor. Esse homem não é qualquer um, não é? Eu acho que foi isso, e é isso que está levando a uma tentativa de reaproximação entre Bolsonaro e o presidente Lula. As notícias que eu tenho, depois eu passei uma semana fora de Brasília, representando o Senado em uma missão. Foram 3 dias, mas pegou o feriado, foi trabalho online também. Aí você online não pega muito o sentimento, né? Uhum. Mas as notícias que eu tenho é de que Alcolumbre quer conversar com o presidente. É porque a senhora falou Bolsonaro, eu fiquei surpreso. Entre o Alcolumbre e Lula. Entre Alcolumbre e Lula. Exato. E se ele procurar, eu acredito que o presidente não vai negar essa conversa, né? Nós temos interesse em pautas importantíssimas, a pauta da segurança pública e a pauta do fim da jornada 6x1. Né? Nós temos um ano atípico de eventos, então Exato. temos que agilizar. Mas, por tudo que a senhora conta aí dos bastidores, o que mais atrapalha parece ser a internet, porque aparentemente é sempre uma guerra por narrativas. Não é isso? Fazer um recorte e tentar apresentar da maneira que fica mais palatável para a sua claque. Não, hoje a gente está sendo acusado de 2 coisas, nós da base, e principalmente nós do PT, que são absolutamente inverdades. Primeiro, que a gente não quis investigar o Banco Master. Isso que eu ia perguntar. A crise do Banco Master vai afetar mais o governo ou a oposição? Pois é, nós temos um requerimento encabeçado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Eu mesmo botei minha assinatura lá, para instalação de uma CPMI sobre o Banco Master. Tem outras. Então, o presidente, ele precisa instalar essa CPMI, o presidente do Senado. Tem 3 ou 4 pedidos de CPMI sobre o Banco Master. Um deles é do PT. Nós nunca fomos contra ter uma investigação sobre o INSS. Tanto é que o próprio INSS, com a mudança do ministro, com a ação da Polícia Federal, já estava investigando. Milhões já foram devolvidos. Porque vocês não quiseram investigar os velhinhos. O nosso relatório, que foi entregue ao Ministério Público, foi entregue à Polícia Federal e foi entregue ao relator do caso no Supremo, o ministro André Mendonça. Ele aponta os caminhos com muito mais segurança, com muito mais nitidez do que o relatório que foi rejeitado. Então, nós estamos, sim, contribuindo com a investigação do INSS. Onde é que está se dizendo que a gente não está? Na internet. Porque o senador vai, em nome da imunidade parlamentar, um deputado vai, em nome da imunidade parlamentar, diz o que quer na tribuna, grava o que está sendo dito e solta nas redes como verdade. Né? Então, isso, para mim, vai impactar na eleição. Mas cabe, não é, ao governo e à sua base revelar tudo durante o processo. Exato. Agora, essa lacração era muito afeita ou restrita à Câmara. E contaminou o Senado também? Contaminou. Menos, até porque nós somos menos, né? Não, eles são 513, nós somos 81. E mais experientes? Mais experientes, mais pacatos, não é? Tem muitos ex-governadores, tem muitos ex-ministros, tem senador de 3 mandatos. Um senador com 2 mandatos são 16 anos de atuação parlamentar. Tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter, e eu acho que tem. A gente tem, eu diria, que uns 3 ou 4
que tem mais esse estilo, né? Mas não se compara de forma nenhuma com a Câmara. Nenhum senador, por exemplo, jamais botou, e eu acho que não botará, uma peruca na tribuna, né? Como na Câmara houve. Então, a gente tem realmente mais tranquilidade, tem uma relação mais política, né? E a tendência é que a gente preserve realmente isso, porque 54 são candidatos ou apoiam candidatos nessa eleição. É né? muita gente, É no muita total. gente, Então, para resumir, então, a senhora acha que esse caso Vorcaro Master pode virar o plot twist da eleição, atingindo mais a oposição do que provavelmente... Pode. Eu acho que já está virando, Já está né? virando. A gente não pode se deter apenas a isso, sabe, Jamildo? Claro. É uma coisa, porque isso está sendo utilizado pela oposição como um biombo para esconder as ações do nosso governo. Esse governo do presidente Lula, esse terceiro governo do presidente Lula, mais o governo da presidenta Dilma, que são 4 governos do PT completos, do PT e dos nossos aliados, fora o que foi interrompido, este é um dos melhores. É onde tem mais ações concretas, mais entregas e mais alteração propositiva e mais ousada das políticas públicas. Depois de 40 anos, se fez uma reforma tributária, Jamildo. As entregas do governo, esse programa do Mais Especialistas da Saúde, isso está acabando com as filas. Bolado por um Essas pernambucano, carretas, essas carretas que estão indo para os municípios, está assim, resolvendo coisas que uma fila de SUS não resolvia na mesma agilidade. O avanço do SUS na educação, a gente conseguiu aprovar o novo plano com tramitação de 1 ano e 3 meses. O outro demorou, o anterior a esse, demorou quase 4 anos. Então, tem muita coisa sendo ampliada, muita coisa sendo feita, que vai precisar ser mostrada e não ficar só nesse debate. Esse debate vai acontecer, mas a gente precisa fazer o debate da boa gestão, da intenção política da gestão. Só para encerrar o capítulo Senado, o que é que a senhora achou do relator do sergipano Alexandre Vieira? Ele esqueceu de propósito o nome de colegas políticos, como essa operação mais recente mostra, e aproveitar também lhe perguntar sobre o papel do Supremo, que tem sido algo inusitado, virou biombo, não é a palavra, é uma bandeira política nas eleições, né? Nunca havia sido. Olha, Alessandro Vieira é um excelente senador. Já foi relator de propostas muito importantes, não é? Como, por exemplo, o ECA Digital, que é a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital. É uma pessoa tranquila, não é? Qual foi o problema nosso em não aceitar o relatório dele? Não foi nem só porque ele livrou, digamos assim, colega, foi porque ele pediu indiciamento de autoridades sem comprovação. Só porque, para investigar, botasse no capítulo para investigar, e não já em indiciamento. Né? Botou 3 ministros, não foi? Acho que 3 ministros e o próprio procurador. Quer dizer, isso no relatório de uma CPI, que era sobre o crime organizado, ficou estranho, porque ninguém do crime organizado foi citado como para ser indiciado. Então, o que nós estranhamos foi isso. Aí a gente tinha evidências de quem é que está envolvido com o crime organizado, quem são os atores, quem são os promotores, quem é que sustenta isso no Brasil, que está em todo canto. Saiu uma reportagem em um dos canais de televisão agora, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro monitorando a praia de Cabedelo, na Paraíba. Tão altamente organizadíssimos, né? E uma CPMI, uma CPI, foi só no Senado, né? Do crime organizado, não tocar disto no seu relatório... Parece estranho. Parece estranho para a gente. Foi por isso que a gente não aprovou. Olhe, ainda na questão da relação com o Congresso, Dino teve aqui, a senhora não estava no Congresso da MUP, mas ele falou sobre a questão das emendas e ia organizar, disse que vou organizar esse maracatu, depois de ter recebido um artesanato de maracatu. Tem alguma chance de, assim, os
políticos voltarem para a caixinha e devolver essa montanha de dinheiro para o governo administrar, ou está muito bom mandar emenda para lá, mandar emenda para cá e simplesmente deixar o escrutínio com o governo? Eu não fui para o congresso da AMUP, eu tinha até uma mesa, porque eu estava nessa missão em Porto. Perfeito. Eu fui representando no Senado, na condição de presidente da Comissão de Educação e Cultura, nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Aí perdi, que eu gosto muito dos congressos da AMUP. Olhe, hoje, sem sombra de dúvida, o orçamento está parlamentarizado. Vivemos um parlamentarismo, né? É muito Na prática. dinheiro que o Congresso fica, né, para dividir entre senadores e deputados. As emendas têm 3 categorias: as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, que deveria ter uma relação com a finalidade da comissão, tem, né, em tese, e as emendas de bancada, que aí a gente pode botar para onde quiser, desde que seja o conjunto dos parlamentares daquele Estado. Eu acho bem interessante essa emenda de bancada, porque dá uma visão de que nós somos senadores de uma república representando um ente federado. E aí tem discussão, tem conversas, a gente recebe pleitos, geralmente, dos governos do Estado, enfim. Mas o valor é que precisa ser revisto, porque você retira... Tá 50-50 hoje em dia, né? Não, mas quase, Não é? quase, tá, quase. Aí 60 você com retira do Poder Executivo o direito e a prerrogativa de executar o orçamento, né? E aí começam os romances, né? E depois sobre acusa de emenda. inação, né? Exatamente. Tem Você tira os instrumentos. ministérios e órgãos públicos que têm um orçamento menor do que o conjunto das emendas, né? Então, acho que isso tem que ser revisto. Já houve uma discussão e uma efetivação de uma orientação de Flávio Dino sobre as emendas de comissão, porque elas não eram identificadas. Rastreabilidade. Exatamente. E aí dificultava a rastreabilidade. Agora elas são identificadas. Quem é o senador que está mandando aquela emenda para aquele município, para aquela entidade da sociedade, para aquele governador. Então, isso melhorou. E eu acho, sabe, Jamildo, que quanto mais rigor se tiver, melhor. Com certeza. Porque é um instrumento da ação parlamentar, sem sombra de dúvida. É um instrumento da ação parlamentar. Mas, para ele ser esse instrumento valorizado, respeitado, ele precisa ser bem executado. Sexta-feira foi entregado 2 transportes, que é a alegria da população. Um carro para o Conselho Tutelar, Necessário. não é? E um carro para assistência social, em 2 municípios pequenos, Itapissuma e Araçoiaba. E todos os 2 prefeitos disseram, necessário, e eu não tinha dinheiro para comprar. Né? Aí você também tem que focar a emenda nas necessidades do município. Então, acho que o que está, para mim, acontecendo é que o Supremo virou um ator político. Total. Total. O Supremo hoje é um ator político. Né? Se isso é bom, se Para o isso bem é e ruim. para o mal, né? Não é? Exato. A gente tem que dar, eu acho que tem que dar é o equilíbrio. Né? Porque também, muitas vezes, nós, parlamentares, o Congresso fala, mas dá motivo. Não é? Então, as pessoas recorrem a quem? Ao Supremo. É. Então, se todo mundo fizer o seu, as relações ficam, eu acho, mais republicanas, digamos Mas, assim. tá, mas nesse momento que você tem as redes sociais, essa exacerbação, ela deixou de ser naquele período eleitoral, como era no tempo que eu comecei a acompanhar a política. E hoje em dia é confusão, disputa diariamente, se brincar a cada minuto. A gente esperava a resposta no jornal no outro dia. Virava uma novela. Era uma novela, agora A gente chamava de agora suíte. de imediato. Pois é. Olha, a senhora falou aí, não tem dinheiro, aí tem um ponto aqui que eu ia lhe perguntar sobre o desenrola. Vai chegar a ajudar, de fato, o presidente Lula? Porque tem muita gente que fala, na oposição e mesmo especialistas, a questão é mais de fundo. As pessoas vão voltar a se endividar, porque não tem a educação financeira. E aproveitar também para perguntar sobre o fim da escala 6x1. Agora passa. Isso tudo tem a ver com as eleições? É o governo querendo ter trunfos para combater a oposição? Será que passa? Olha, eu acho que todo governo passa por esse tipo de análise. As pessoas querem que o governo paralisem no período eleitoral. Governo é governo.
seja estadual, municipal ou federal, até 31 de dezembro. Uhum. Não é? Foi o que quiseram fazer, por exemplo, com o Messias. Disse, por que Lula está indicando o Messias agora, final de Seria mandato? cortar um pedaço do mandato, Aí, né? exato, eu perguntei. Amputar. Aí eu perguntei a um senador, você é candidato à reeleição, você quer paralisar, você está proibido de apresentar qualquer projeto de lei agora, porque você é candidato à reeleição. Não é assim, né? É a obrigação do governo governar. Então, endividamento é, por pesquisa, você sabe Problema que é sério. um problema sério. E tem uma coisa desses endividamentos que nós queremos coibir. A Beth, Apresentamos um projeto de lei a semana passada na Câmara para acabar com essas betes. O fundo desses endividamentos, Jamildo, é isso. é isso. A grande maioria é isso. Famílias inteiras. E isso precisa, de fato, ser exterminado, acabar. Né? Esse é um cassino digital. Exato. Para você entrar no cassino, tem uma série de requisitos, né? Você tem que ser de maior, você Isso. tem que ter. Você está ali vendo, é um negócio. Não é aquela coisa virtual, quando você vê que está até a 7ª geração de dívidas. Então, o Desenrola não é a primeira vez que nós fazemos isso. Né? No sentido de parcelamento de dívida, tem critérios, não é uma medida meramente eleitoral. Senão, todas que a gente for fazer agora, como estão dizendo que o Desenrola é eleitoral, que o fim da escala 6x1 é eleitoral, há quanto tempo a gente vem debatendo, desde a Constituição, fomos nós que batalhamos pelo fim das jornadas exaustivas, e era de 48 horas. Né? Passamos para 44, para 40. Então, isso é uma coisa muito Seria uma evolução. afeita e muito coerente com a nossa visão do mundo do trabalho. Por isso que estamos preocupados também com os trabalhadores de aplicativos. É um mundo de gente. Eles viraram até uma força política, segundo a publicação mais recente do Felipe Nunes, que é Brasil no Espelho. Ele classifica lá, parece que é 6%. E muitos nos braços do bolsonarismo, porque fez alguns gestos para a categoria. E porque também a extrema-direita, a direita, ela cria no trabalhador aquela leitura de que a libertação do trabalhador é sair da CLT. É ter menos Estado. É não ter patrão. É ser um PJ. É ser um MEI. É ser um empreendedor. Então, em que condições? Em que condições? Quais são as condições que está se dando, né, para a pessoa ser dona do seu próprio negócio? Muita coisa cresceu, principalmente na economia criativa, principalmente no modelo de economia solidária, que o nosso governo não tem muita visibilidade, mas existe e dá certo. Entre as mulheres, dá muito certo. É porque nesse mundo capitalista isso tem pouca visibilidade. O que é mesmo economia solidária? Os próprios princípios não se coadunam com os princípios do capitalismo. Então, existe muita, eu diria assim, muita negação do significado do novo mundo do trabalho. Automatizado, com inteligência artificial. Qual é o trabalhador que vai atuar aí? Mas aí tem uma questão bastante importante, no meu entender, pelo que eu leio, pelo que eu consigo acompanhar. O PT, ou o pessoal que está no governo, é muito ligado àquele chão de fábrica. E isso evoluiu, mudou completamente com esse aplicativo. O PT vai conseguir evoluir para dialogar com essas pessoas? Tem uma proposta que ela não teve consenso, relatou até Augusto Coutinho, nosso deputado aqui do Estado. Não houve consenso entre eles, porque também todo agrupamento organizado é disputado politicamente, você sabe disso. Sim. Não é? Os daqui são muito organizados. Conseguiram agora um ponto de apoio que a prefeitura botou e querem outros pontos, que é para descansar, para carregar o celular, para beber uma água, para ir no banheiro. Então, estão se organizando como categoria. Isso é importante, para não ficar simplesmente aquelas entregas. Se a jornada 6x1 é exaustiva, essa jornada a gente não sabe nem medir. Eu acho que ela é 7x7. É verdade. Não é? É 7x7. Então, é uma nova configuração do mundo do trabalho, do chão de fábrica, sem dúvida. E a gente precisa
como direito, acordar para o que está acontecendo. É mudança. É mudança. Para encerrar esse capítulo aí sobre a questão de preço supermercado, endividamento, tem uma análise que foi feita na última pesquisa do Felipe Nunes, que ele diz que não é problema de comunicação o governo Lula. Uma das avaliações que ele faz a partir da pesquisa é que essa queda nas pesquisas tem a ver com algo que ele chama de ressentimento de parte da própria base que o PT ajudou. Ele diz assim, olha, essas pessoas foram levadas a estudar mais, chegam na faculdade, mas daqui a pouco não tem emprego. Aí, inclusive, vai para trabalhar em aplicativo. Ele disse, isso mina um pouco da base, que era de Lula, na medida que o sujeito se sente assim, perdido. Olha, apostei, mas não estou vendo resultado. Então, a culpa é de Lula. Como é que resolve essa questão? Olha, que é estrutural, não é episódica, né? E isso em sendo verdadeira. Não e a aqui dizendo gente que também fica se deparando com a realidade dos dados. Nós estamos com pleno emprego no Brasil. Porque a taxa de desemprego já é considerada tecnicamente como pleno emprego, oscilando entre 5,5%, né, 6%. Tanto é que não aparece nos principais problemas nas pesquisas. É violência, é saúde. Exatamente. Então, o sentimento, o que Felipe aponta, né, detectou, e que eu falei, inclusive, desse livro que eu li, é uma coisa que nós, da política, temos que olhar para enxergar a população e o eleitor no seu todo. Não é que a gente vai trabalhar só para ter voto. Não é que a gente vai trabalhar só para o eleitor. A perspectiva eleitoral ela é legítima. Ela é legítima. Se você fez um bom governo, você quer se reeleger. Se você se reelegeu, você quer fazer o sucessor. Por quê? Aquilo responde por um projeto. Eu acho que é isso que a gente está precisando deixar mais evidente para a população. Nós representamos, e aí é um problema de comunicação. Né? Nós representamos um projeto de sociedade. Por que é que fulano concorda e Beltrano não concorda? Porque Beltrano defende um outro projeto de sociedade. O que é que diferencia isso? Isso sutilmente pode ser dito, mas esse fator ressentimento é uma coisa assim muito antiga, né? Secular da sociedade. Se expressa de várias maneiras, ou por inveja, ou por frustração, ou por impotência, né? Então, o ódio é o alimento qual disso é tudo, o principal motor do ressentimento hoje? A promoção do ódio. Aí as pessoas, às vezes, não têm nem condição de ter aquele ódio todo. O ódio imobiliza, né? Mas fica imobilizado e tem que localizar quem é que está fazendo aquilo. Aquilo tem alguém, é alguém que está fazendo isso. Então, é uma coisa muito subjetiva, né? Eu não tenho elementos suficientes para dizer é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, mas é uma realidade que as pesquisas estão detectando e ficam naquele ambiente. Eu não estou desse lado, nem eu estou nesse. Eu estou aqui. As emoções, elas mobilizam mais do que a racionalidade. É verdade. É verdade. Por isso que isso é tão utilizado também por alguns marqueteiros. Né? Um determinado fato que emociona leva até a mudar o voto, leva até a mudar a posição política. Não, eu acho que agora ele merece meu voto, porque aconteceu isso. Né? Então, esse fator, Felipe trabalha isso muito bem, inclusive, né? Nas análises que ele faz do porquê eu voto assim, porquê eu voto acolá, o que é que vai me levar a escolher um governante, as razões estão mudando. Inclusive, tem um livro maravilhoso, chama Dopamina, é a molécula da felicidade, ou é a molécula do desejo, agora estou fazendo confusão. Tem 2 capítulos nesse livro, são 2 cientistas americanos que eles explicam a questão da política, do uso político. Olha, essa questão de... Eles mostram por A mais B que você pode transformar um conservador num progressista, um progressista num conservador, a partir dos incentivos da dopamina que você coloca lá na cabeça desse sujeito. Na cabeça da pessoa. Eu já vi, tem uma professora aqui da Universidade de Pernambuco, ela está estudando em um grupo o valor filosófico e, ao mesmo tempo, prático
do que é felicidade. Que é uma palavra assim tão usada, né? Felicidades, estou feliz, muitas felicidades para você. Ela está dizendo que o estágio de felicidade, que pode ser considerado de intervenção na mudança de uma posição com repercussões positivas ou negativas na sociedade, precisa ser mais analisado. E muito disso é o modelo de sociedade que a gente tem. Muita competição, né? Muita instabilidade, muito descarte, o que é tudo transitório hoje, Jamildo. O que é hoje não é amanhã. A gente pensava que era só no mundo da tecnologia, né? As coisas estão ficando caducas. Um celular, qual é a durabilidade que tem um celular hoje? Daqui a pouco, o meu primeiro iPhone, eu acho que foi 6. A senhora está do 13, do 15? Eu estou no 15, não é? Veja que coisa, eu nem sou muito tecnológica. Então, isso também vem mudando o comportamento das pessoas, o sentimento de bem-estar. Isso foi uma lição, inclusive, do estado de bem-estar social dos neoliberais, não é? O que é isso? O que é se sentir bem? A noção de coletividade, o medo da violência. O Felipe Nunes, no livro dele, Brasil no Espelho, ele começa historiando essa questão sobre como é fácil você transformar uma pessoa em mais conservadora na medida em que você estimula o medo, a violência. Então, tipo assim, é cada um por si agora. Então, e os meios de comunicação... Menos empatia. Menos empatia. Também fazem muito isso subliminarmente, né? Aí alguém tem que ser culpado disso. Pois é. Deixa eu voltar agora, entrar no capítulo Governo do Estado, eleições, a chapa do PT com o PSB e a Frente Popular. Como é que a senhora enxerga hoje essa disputa entre João Campos e Raquel Lira? Vai ser no detalhe? Lula pode ser o fiel da balança? Muito já se falou também de palanque duplo. Isso, na prática, está acontecendo quando o PT chega aqui e diz, não, a gente também quer a governadora. O Adinho teve aqui na semana passada, né? Se quer a governadora, ela sobe no palanque, não sobe no palanque, porque talvez se tiver o abraço de Lula, possa perder muitos votos com os eleitores mais conservadores. Me conta aí o que é que a senhora está vendo dessa eleição esse ano. A senhora está mais tranquila porque não precisa renovar o mandato, né? Então, só estou nos apoios. Nos apoios eu vou me mergulhar, Bom, eu acho que vai ser uma eleição disputada. Vai ser disputada nacionalmente, as pesquisas mostram isso, e vai ser disputada também aqui no estado de Pernambuco, né? Com perfis parecidos. Tem muitas coisas da história política da governadora que é parecido com a história política do prefeito. Inclusive, já estiveram no mesmo partido por um longo tempo. O pai da governadora foi vice-governador do pai do ex-prefeito João Campos. Então, a gente vai ter dificuldades de certo tipo de crítica de um para o outro. Esse é o primeiro ponto. Vai ser disputada porque ele sai de uma gestão aprovadíssima, de uma reeleição estupenda, do ponto de vista proporcional, não é? Com muita vontade de ser governador, e ela, governadora, com muita vontade de ser reeleita. Então, acho que pelo desejo de ser, a gente vai ter também esse componente na eleição. Em relação ao PT, nós já tivemos aqui, aos palanques, depois ao PT, nós já tivemos aqui 3 palanques de Lula na eleição de 22. Lula só subiu em 1. Tivemos, inclusive, uma crise muito grande com a candidatura de Marília Reis, que saiu do PT para ser candidata pelo Solidariedade. Qual é a diferença para hoje? Em 22, os partidos que apoiaram Lula tiraram essa decisão nacionalmente. O Solidariedade definiu nacionalmente que o candidato à presidência seria Lula. Lula foi para a convenção do Solidariedade, ao lado de Marília, ao lado de Paulinho da Força. O PSOL também. Boulos foi candidato em 22. E nós tivemos o palanque de Dani Portela aqui apoiando Lula. Marília apoiando Lula. E Danilo, que era o palanque da Frente Popular, onde eu estava como candidata ao Senado,
que era o palanque de Lula. Então, nós tivemos um alinhamento nacional. Você imagina o PSD apoiando Lula, tirando uma decisão nacional, já era difícil, e agora é impossível, porque tem um candidato chamado Ronaldo Caiado. Isso. Que bate muito Governador de Goiás, que bate muito em Lula. Um dos estados, um dos redutos do agro e, portanto, de oposição radical ao nosso governo. É esse o partido da governadora. Aí você vem aqui para Pernambuco, ela está com todos aqueles que vão votar em Bolsonaro. Não estou especulando o voto dela nem a posição dela. De jeito nenhum, não estou fazendo isso. Mas a coerência interna do nosso palanque na defesa e na representação do governo do presidente Lula existe. Inclusive, o nosso candidato à reeleição ao Senado, o senador Humberto Costa, está com prioridade nesse palanque de João Campos. João Campos, Carlos Costa, Humberto e Marília. E nós vamos botar muita força, não só para esse palanque ser vitorioso, mas para Humberto ser um dos senadores reeleitos, porque o Senado está bem, né, misturado. Então, lá, aí o que foi que a Dilma disse? Se a governadora quiser conversar conosco, nós vamos ouvi-la. Então, primeiro precisa ela querer. Segundo, o teor dessa conversa. Né? Conversa em política, Jamildo, é muito ruim quando a gente a priori nega. Né? A priori, não quero conversa. Já existe uma conversa institucional muito generosa com ela, muito generosa. O Estado de Pernambuco tem obras do governo federal em todo canto, muitas obras conveniadas com o governo do Estado, muitas obras pedidas pelo governo do Estado, que a população, às vezes, nem consegue, não é, mencionar a autoria, mas para o povo, né, a gente é que tem que dizer que não é favor nenhum. Não é favor nenhum. Essa obra daqui eu consegui com minhas articulações, é uma obra do presidente Lula. Então, é uma situação complexa. Eu acho uma situação complexa, e mais complexa se tornou quando ela levou Túlio Gadelha para o palanque para ser o verniz da esquerda. Como? Túlio era de esquerda. Túlio era da rede. Túlio era da federação. Rede PSOL. Aí foi... E ele disse que teve aval do Planalto? Não, ele não. Teve aval. Pode ter tido de alguma pessoa, um ou outro. Ele tentou falar com Lula. Eu sei que tentou, mas não conseguiu. Sério? Sério. Isso aí eu procurei saber, inclusive, porque como é que isso ia acontecer e eu e Humberto não sabíamos disso, não é? Então, pode ter havido alguma articulação de alguma assessoria. Ou algum ministro? De algum ministro, pode ser. Raquel sempre foi muito próxima do ministro Rui Costa, e nem ele nem ela escondem isso, não é? Mas não foi uma coisa de caso pensado, porque isso ia ajudar Lula a ser presidente. Não, de forma nenhuma não foi. Mas ele tira votos de Humberto, né? Isso atrapalha a chapa. Eu acho que sim, principalmente porque ele está usando o adesivo de Lula, ele está usando uma camisa que tem a foto de Lula, ele está usando vermelho. Então, como são 2 votos, né, o eleitor vai ter um leque enorme né, de opções. E eu estou fazendo a minha campanha dizendo muito, olha, a nossa chapa é 2 em 1. Quem é Marília é Humberto, quem é Humberto é Marília. Porque eu acho que aí reside um pouco da coerência programática, da coerência de identidade com o nosso palanque nacional, que é PT, PSB. Então, o Lula não vai ter neutralidade. Ele vai dizer, olha, meu palanque é esse. Mas só para complementar essa história de Túlio Gadelha, sem entrar aqui em juízo de valor, do ponto de vista estratégico político, faz todo sentido, que a última pesquisa que saiu da Quest falava que esse tal de voto Luquel é parte dos eleitores de Lula, está dividido. Uma parte quer que ele apoie Raquel, e a outra parte não acha que deve apoiar Raquel, não é verdade? Esse voto ele já houve naturalmente no segundo turno, Jamildo.
No segundo turno, teve muita gente que votou em Lula e votou em Raquel, inclusive 2 prefeitos do PT. Quem está dividido internamente, não oficialmente, porque a tática eleitoral de apoio ao João Campos teve 86% dos votos do nosso diretório, mas tem parlamentares, né? É só se refere a João Paulo. Não só, é porque ele é o mais destacado, porque foi prefeito, é uma liderança reconhecida, não é? Mas o que aconteceu na eleição passada, com esses 3 palanques, é que Lula só veio no palanque de Danilo. Mas ninguém rejeitou. Marília pediu voto para Lula e Dani Portela pediu voto para Lula. Então, você está dizendo que é o que pode acontecer agora. Se o eleitor, né, mesmo que Raquel não diga que o presidente dela é Lula, ela está numa situação difícil, porque os bolsonaristas, eleitores de Flávio Bolsonaro, estão no palanque dela, dando declarações em favor dela. A última foi da deputada Clarissa de Técio. Se ela acha que é mais conveniente continuar como ela fez no segundo turno, que não tem lado, que a bandeira dela é Pernambuco, e os eleitores quiserem votar em Bolsonaro e votar nela, votar em Lula e votar nela, você não controla isso, né? Você não vai controlar. Agora, a posição do PT é que tem que ficar bem clara e definida. Foi isso que a Dinho disse. Vamos ver se ela quer conversar e vamos ver o que é que ela vai dizer. Mas eu acredito que a situação é bem complexa. Por isso que a gente tem que fazer a nossa campanha. A gente tem que fazer o nosso palanque. O palanque de Lula e Alckmin é o palanque onde o PT está, aqui no Estado, com a candidatura de Humberto Costa. E agora, não existe um risco de Marília... eu entendo a posição de João Campos de querer tornar mais vermelha possível a chapa para se associar com Lula, que tem 70% de aprovação. Ele é absoluto aqui em Pernambuco, né? Mas não corre risco de canibalizar Marília os votos de Humberto? Eu acho que não. Se a campanha for bem feita, não. São 2 perfis diferentes. O que a gente vai ter que mostrar na campanha é que esses perfis se complementam, né? Marília tem muito carisma, é uma pessoa que tem um recall muito grande de eleições majoritárias, mas a folha de serviços de Humberto ao Estado de Pernambuco é imbatível. São muitas ações, é muita presença e a coerência político-ideológica também é Perfeito. muito forte. E a ação dele como senador é muito tranquila em relação ao que ele representa para o presidente Lula. Verdade. Eu entendo seu ponto, mas também tem uma fadiga muito grande, 16 anos, né? Vai ser uma grande reeleição. Mas a gente se reinventa. A política também tem disso, né? 5 minutos aqui, a gente ainda tem de bate-papo. Deixa eu lhe perguntar ainda sobre essa confusão toda aí. João Paulo, Boulos. Na eleição do Estado, não tem como negar isso. Também tem muito as pretensões, envolvidas as pretensões futuras, que se fala de João Campos ser candidato a presidente mais na frente, se for eleito e se tiver um bom governo. Mas, às vezes, política é isso, se antecipa tudo, né? Isso aí, a posição de João Paulo não pode ser um iceberg desses nomes nacionais que não querem que ele passe daqui. A senhora citou aí Rui Costa, mas também tem o próprio Boulos, que pediu para a vereadora aqui no Recife votar a favor de uma CPI para chamuscar o governo. É cruel a política nesse sentido, né? E agora tirou ela do Senado. A reunião do PSOL indicou que Jô não será mais candidata a senadora, será candidata a deputada estadual. Mas, diga, isso tudinho mostra quanto a política é cruel. Você está falando em 2020, ajeitar o cabelo? Você está em 22 já pensando mais na frente. Pode. Quem é jovem, né, devia planejar melhor. A senhora diria que o João foi com muita sede ao pote, ou os aliados, para poder despertar esse receio lá na frente? Mas eu acho que é muito cedo. Inclusive, eu acho isso um desrespeito ao presidente Lula, porque existe na política também um preconceito que é o mais cruel de todos, da idade, que é o etarismo. Eu mesma sofro disso. Imagina. É como se a gente que está ficando mais velho tivesse também um tempo de aposentadoria na política.
Os critérios de aposentadoria na política nem são idade, nem são tempo de serviço, são outros. Por quê? Porque quem aposenta a gente é a urna. Isso. Não é? É a urna. Aí você tem um candidato a presidente que certamente será a sua última eleição, como Lula tem dito. Aí não espera nem o cara ser eleito para já estar projetando 2030. Eu acho que isso existe, não dá para a gente negar. E não existe só da parte de João Campos, não. Isso existe no meio político e no nosso campo de esquerda. É a pergunta que não quer calar. Quem vai suceder Lula? Daqui a 4 anos a gente vai ver. Quem vai? Daqui a 3 anos, quem vai? Edinho diz uma frase... E a senhora acha quem vai? Edinho diz uma frase muito certa que eu digo também. O sucessor de Lula é o PT. Quem será? Então, nessa lógica, João vai ter que entrar no PT? PT? Ninguém está vetando ninguém. A gente está defendendo uma proposta. Ninguém está vetando ninguém. Até porque sucessor sendo o PT pode significar que o PT é o protagonista. Que é isso que eu defendo muito no PT. As pessoas do PT dizem muito que o PT não é protagonista em Pernambuco porque nunca mais disputou uma eleição majoritária. Não é só por isso. Não é só isso que faz protagonismo. Isso influi. Mas protagonismo também tem outras facetas. Então, o PT precisa se manter alerta, precisa se manter unido, precisa atualizar, como nós vamos fazer na segunda parte do Congresso, sua carta-programa, seu estatuto, para continuar sendo esse partido vivo e com essas condições de interferir na manutenção desse projeto pós-Lula, que não vai ser fácil. Porque a condição que Lula se inscreveu na história do Brasil, na política do Brasil, na história do mundo, é uma condição ímpar, Jamildo. É uma condição ímpar. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, é cedo para a gente dizer. Mas não é cedo para a gente ir se preparando. Mas Lula não falhou, não, quando ele não pensou. Tem muita gente de cabelo branco, nada contra cabelo branco, eu próprio tenho, né? No PT, e não preparou essa sucessão, ou ele está preparando e ninguém sabe? Não, ele pode estar pensando, sim. Eu acho, inclusive, levar que ele Boulos está para pensando. lá, foi isso? Não. Boulos, inclusive, pode vir para o PT, segundo eu soube. Depois da eleição, o grupo de Boulos, que foi o grupo derrotado agora, né, numa questão interna, não me lembro qual foi, pode vir para o PT, que é o mesmo grupo de Jô Cavalcante, que foi uma deputada muito destemida. Aquele mandato das juntas rompeu barreiras na Assembleia Legislativa inusitadas. Do ponto de vista da performance de romper com o conservadorismo, foi uma coisa assim. Eu fui testemunha disso e sei que foi. Então, o que se cogita é que ele pode vir para o PT. O sucessor de Lula será do PT? Pode ser ou não. Eduardo Campos era um possível sucessor de Lula no nosso campo. Ele preferiu ir para o campo de oposição. Mas foi rejeitado por Dilma, né? Dilma não aceitou. Ele e Dilma não se afinavam. Na proposta de setores majoritários do PT, Eduardo seria o vice de Dilma no segundo governo, para depois ser o presidente. Como não havia uma confiança mútua, ele não aceitou e preferiu se lançar separadamente. Né? Mas era um nome. O PT não vai governar o Brasil a vida inteira, não, Jamildo. Sim. Ninguém faz isso, só em ditaduras, né? Verdade. E nós queremos que a democracia no Brasil se aperfeiçoe cada vez mais. Olha, quando a senhora falava aí de Lula, nome internacional, eu lembrei da ida dele, a fotografia com o Trump, a primeira, não foi? No dia seguinte, estava se falando que não conseguia dialogar com o governo americano, que não conseguia avançar com as tarifas, que era culpa dele. E se resolveu, aquele primeiro momento lá das tarifas. O que é que aconteceu? Isso foi num sábado. O que é que aconteceu num domingo para segunda-feira? A chacina lá em São Paulo, né? E aí você mudou completamente a discussão em torno do Brasil, volta à violência, né? Essas coisas, o foco muda de acordo com o humor e a realidade das redes. Deve ter sido coincidência. Veja, eu queria aproveitar que a gente está nos finalmente para lhe perguntar sobre que avaliação a senhora faz do governo Raquel. As pesquisas da Quest falam
que saúde e violência são ainda alguns dos principais problemas, os principais. Educação não está no topo, a senhora tem experiência grande em educação. Também colocar João Campos nessa pergunta, ele tem feito críticas ao leilão parcial da Compesa, o irmão, como funcionário lá de carreira, também faz críticas. Como é que a senhora vê essa... Teve distribuição de cheques agora na MUP, né? Foi feita a partilha dos valores do leilão, 1 bilhão dividido entre os prefeitos. E também outra confusão recente, que é a dos trens. O governo federal está sendo atacado pelo sindicato, porque reclama que os ônibus, os trens são velhos, não deveria ser dessa forma esse processo de readequação da empresa ou recuperação da empresa. Juntando essa relação do governo com o federal, né, no metrô, o que é que a senhora diria sobre o governo Raquel, para a gente concluir? Pegando os itens que você me coloca para avaliação. E ainda naquela discussão nossa do valor da internet. Eu acho que o governo deu uma guinada nas redes sociais. Melhorou as redes sociais. Está tentando mostrar a governadora como uma pessoa mais leve, né, mais... menos centralizadora, né? Está tentando mostrar as entregas, mas eu acho que tem uma coisa que vai precisar ser dita na campanha. Raquel não pegou o estado de Pernambuco quebrado. Isso é uma grande injustiça que se faz com o ex-governador Paulo Câmara. Ela pegou o estado, inclusive, não só com dinheiro em caixa, com capacidade de endividamento. Isso, para um gestor, é sopa no mel. Porque o gestor pode fazer o que ela está fazendo com a sua equipe, que é buscar investimentos. O primeiro projeto que a gente aprovou para Pernambuco, no Senado, foi um empréstimo. Eu tenho a foto. Raquel, eu, Dueire e Humberto. Porque nós três trabalhamos conjuntamente para ela ter autorização de contrair esse empréstimo. Então, recursos, Jamildo, é uma coisa que não falta ao Estado de Pernambuco, diferente do que foi você governar com Bolsonaro presidente. O segundo aspecto é que o nosso governo, e mais ainda o presidente Lula, que é pernambucano, que tem um amor especial por Pernambuco, não vai deixar, por pendengas políticas, a governadora, o governo de Pernambuco, sem apoio. Né? E tem sido muito generoso com todos os projetos que o governo do Estado tem apresentado. Raquel tem uma boa equipe de formulação de projetos, que veio da Caixa Econômica Federal. Né? Cedida, ela cortou todos os cedidos no primeiro momento, não foi? Mandou voltar tudinho, mas ela conseguiu. Isso não é ruim para Pernambuco. É uma realidade que eu não sei como é que vai ser abordada. Né? Mas não é ruim para Pernambuco. Acho que tem muitas pontas soltas no governo. Não vou falar detalhes, né, da educação, mas é um que tem já muita ponta solta. E um dos aspectos que me toca muito é a falta de democratização da gestão. Não se avança nisto, nem da gestão interna das escolas. Mas saiu um acordo salarial bem rápido esse ano. Sim, saiu porque tinha que sair. A senhora disse por conta da eleição? Sim, por conta da ação do sindicato. Tudo que o sindicato conquista, a falta de democratização, esse é um dos aspectos. Tudo que o sindicato conquista é benéfico que o governo dá. Isso é uma relação antiga, isso é uma relação superada de não reconhecer a força, né, do sindicato. Essa última parcela dos precatórios do Fundef, essa eu acompanhei muito bem, porque teve a minha intervenção. Entendeu? Porque não era para sair, porque tinha um deságio de 30%, tinha que ser o valor todo. Mas todos os estados negociaram, porque você tem que negociar com a União para a União fazer o depósito. O depósito foi feito, deve ser pago até o final desse mês de maio, mas isso foi luta. E é obrigação, mas não é disso que eu estou falando especificamente. Estou falando de algumas coisas muito desagradáveis, de algumas coisas, muitas pontas soltas na gestão das escolas e da própria rede. Né? Mas, como a educação, a gente só vê quando tem uma greve, quando cai uma escola, a gente não vê falta de professor, né? A gente não vê problemas com a merenda, isso não é tão revelado e nem toca tanto o imaginário da população. O que toca
violência e saúde. Então, nós temos botado muitas emendas para a saúde, sobretudo para o Hospital da Restauração. Nós temos botado, não é muito revelado, mas a gente está com a consciência tranquila de que botou. Ano passado eu fiquei muito, Avise pra muito gente, feliz. a gente aqui não tem... Eu botei 1,5 milhão para o Hospital da Restauração. O diretor me ligou dizendo que tinha chegado, agradecendo. Digo, ótimo, é bom, porque ali é o hospital, é o coração, né, da emergência e da saúde pública do estado de Pernambuco. Do SUS, né? E do SUS, evidentemente. Mas tem muitas pontas soltas, eu acho, mas, para mim, no quesito violência, a crítica do movimento de mulheres ao feminicídio e ao funcionamento das delegacias de mulheres é muito grande. Delegacias até reformadas, mas delegacias fechadas, delegacias que não funcionam no final de semana, delegacias que não têm plantão. E a gente tem feito, o presidente fez, inclusive, um pacto nacional de combate ao feminicídio. Chegou a reclamar disso aqui em Suape, na visita. Exatamente. Foi ali que ele lançou. Foi a primeira vez que ele lançou. Os homens precisam se preocupar e intervir nisto. Porque o feminicídio é um crime planejado. É um crime que vem da violência física, da violência patrimonial, da violência psicológica, né? Então, aqui há muitas críticas em relação ao funcionamento das delegacias. Tem avançado em concurso, mas assim, Jamildo, é a perspectiva, sabe? É a concepção. Que aí não dá para você dizer se é certo ou errado, porque você concorda ou você discorda da percepção e da condução, né, do governo, da performance, né? Mas a gente torce para Pernambuco melhorar, é evidente, né? O que a gente quer é que Pernambuco melhore. E eu acho que com o presidente Lula a gente governa muito melhor. Silvinho diz muito isso. O presidente Lula... Silvio Costa Filho? Silvio Costa Filho. O presidente Lula é o governador emérito do estado de Pernambuco. Eu fico pensando que, olha, ele tem 70% de aprovação, inclusive entre os 10 estados que foi feita a pesquisa, ele é absoluto aqui em Pernambuco. Você acha que ele pode se aposentar vindo ser governador? E após? Quem né? sabe? Teve um prefeito que disse a mim, Tereza, meu partido não vai apoiar Lula, não, mas eu estou numa saia justa muito grande. Eu acho que eu vou aproveitar a tua presença e vou declarar logo apoio a Lula, porque ele tem 72% de aprovação aqui. Já pensou? Olha, conversei aqui com a senadora Tereza Leitão, prazer enorme recebê-la. Volte mais vezes. A gente agradece a audiência. Quem não se inscreveu no canal, faça essa bondade, não custa absolutamente nada, não paga nem imposto. Então, com trabalhos técnicos de Jairo Lima, a gente encerra mais um podcast. A gente volta. Abraço forte. Obrigada, Jamildo. Obrigada a vocês também.